Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Estamos aqui com um leve atraso, mas chegamos, né? O nosso encontro tarda, mas não falha, né? Seja bem-vinda, fica à vontade aí para conduzir o nosso bate-papo dessa manhã. Bom dia Camila, bom dia Panoc, tudo bem? Importante a gente estar aqui. Tá chovendo em Cuiabá, então não tem problema. O trânsito atrasa, tudo atrasa. Importante a gente estar aqui hoje para ter esse bate-papo aqui. Bom dia, Carla. Muito bem, o tema de hoje, para você que está nos acompanhando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, consegue assistir também um pouquinho a nossa programação, papel do terceiro setor na causa animal. Temos convidada nessa manhã, vou pedir para a Carla ficar à vontade então para apresentar e começar aqui a nossa conversa. E se você, é claro, tiver alguma dúvida, vai mandando para gente, algum questionamento. Sempre quando a Carla está por aqui, muita gente está participando, né, Panoc, tentando tirar dúvidas, mas fica à vontade. Carla, papel do terceiro setor na causa animal, a gente conversa com quem hoje? Olha, eu sou meio suspeita para apresentar a nossa convidada, porque ela é presidente da ONG do meu coração. Hoje a gente vai receber a Suzy aqui, que ela é presidente do Projeto Lunar, da Associação Lunar, mais conhecida como Projeto Lunar, que é uma ONG aqui de Cuiabá que resgata e trata animais em situação de rua. Como eu disse, é uma ONG, a ONG que eu faço parte, lá meu trabalho voluntário é todo lá, e eu trouxe a Suzy para conversar um pouco com a gente, apresentar o projeto, falar um pouco da dificuldade do projeto, que a gente sabe aí que todo dia essa luta com os animais. Bom dia, Suzy. Seja bem-vinda. Já vou chamar de Suzy também, né? A Carla falou Suzy, eu já vou adaptar. Seja bem-vinda e já parabenizar, né, pelo trabalho também desenvolvido no projeto. Fica à vontade para dar um bom dia para nossa audiência. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Me chamo Suzy, né? Hoje eu estou na presidência da Associação Lunar, que é uma ONG que resgata e trata de animais em situação de risco, né? A gente atua em Cuiabá, Várzea Grande e também alguns municípios, né? Que por incrível que pareça, a gente tomou uma proporção que a gente recebe pedidos até de outros municípios, né? Enfim, a nossa associação, ela recebe uma demanda muito grande, né? E hoje, o trabalho das ONGs, ela está substituindo o trabalho do poder público, né? Basicamente, né? Não só as ONGs, tem outros protetores também independentes que estão fazendo, né? Suprindo essa deficiência do poder público, né? Onde o poder público não chega, né? As organizações estão indo fazendo esse papel, né? Muito bem, Carla. E eu tô mais perto agora, né, Carla, também, naquelas parcerias que a Carla já viu lá no Instagram. Você teve com a gente no evento, Exato, né? de vez em quando eu tô me aproximando mais do Projeto Lunar também. Toda vez que eu chego lá, alguém pergunta se eu quero adotar um gatinho, cara. Ainda não cheguei nesse processo, mas quem sabe? As crianças estão pedindo lá em casa. Vou chegar nesse momento qualquer hora, mas fica à vontade, Carla, para trazer aí, né, a Suzy já falou um pouquinho, né, sobre a importância do trabalho desenvolvido pelas organizações do Projeto Lunar. Sem sombra de dúvidas, é um projeto grandioso, né? Como ela já falou, tomou uma proporção muito grande, mas ele surge justamente dessa questão, né? Ausência, falha, o poder público não consegue alcançar todos os locais. Às vezes não tem ali a devida atenção, né, que o tema demanda. Fica à vontade para a gente tratar desse assunto com mais detalhe. Suzy, vamos falar um pouquinho do projeto no começo. Como que o projeto começou? Como que funciona lá? Tem muito voluntário? Tem pouco voluntário? Por mais que eu saiba, mas vamos expor isso aí para toda a sociedade para conhecerem mais o projeto e ficarem por dentro dessa causa. Sim, o projeto, ele tem esse nome de projeto porque ele começou como um projeto mesmo, né? A princípio ele iniciou-se no campus da UFMT, né, da Universidade daqui de Cuiabá, e que tem uma grande colônia, né, de animais que foram abandonados e aí, devido à falta de controle de natalidade, foram se procriando, né? Então, começou com uma mobilização de estudantes e servidores que tinham empatia pela causa e começamos alimentando. Nesse grupo se juntou, criou um nome, fazia de maneira, né, simples a arrecadação de alimentos, né, para poder continuar mantendo esses animais. E aí até que surgiu um surto de óbitos, né, no campus, né? Então aí o projeto se destacou mais porque ele foi em busca de procurar ajuda da reitoria em relação ao envenenamento, né? Caso fosse que tivesse ocorrendo maus tratos, né? Então a partir daí a coisa começou a tornar séria, né? Porque aí virou-se uma referência. Tudo que se acontecia no campus ou com aqueles animais comunitários era requerido a ajuda, né, do projeto que estava atuando ali dentro, né? Então o UFMT foi a porta de entrada para o Lunar, né? Porque não é só o alimentar, né? Como a gente costuma falar, né? As pessoas falam assim, nossa, você não pode só dar o lar,
O que tem esse dar o lar? Não é só dar o lar, né? A partir do momento que você acolhe um animal, você tem que ser responsável pelo tratamento, clínica, alimentação, limpeza, espaço adequado para ele ter um bem-estar, uma convivência saudável com os outros. Então, não é um só, né? E pode ser por um tempo indeterminado até o fim da vida daquele animal. Então, a gente não pode tratar de forma simplória. A ONG não recolhe porque ela não quer, porque tem espaço. Não, existem várias coisas envolvidas nisso tudo, né? Nós não temos a intenção de ser um depósito de animais, né? E muito menos um abrigo. A gente costuma falar que o lunar, ele é para ser um lar provisório, temporário, né? Porque a gente entende que todo animal merece ter um lar, ter uma família, né? Então, baseado nesse princípio, a gente sabe que eles estão passando ali, que a gente vai dar o nosso melhor até o momento que ele achar a família dele. Né? E hoje lá na ONG tá com quantos animais? Eu vou só aproximar um pouquinho, Suzy. Eu pedi para você chegar um pouquinho mais perto. A Elisângela tá acompanhando no YouTube. Ela falou que tá um pouquinho baixinho o microfone da Suzy. Pedi para você se aproximar mais para que todo mundo possa nos compreender aí melhor. Tá. E quantos animais tem lá na ONG hoje? Hoje, a Lunar tem 2 espaços, né? Onde abriga um espaço que abriga só cães e outro espaço que abriga cães e gatos, né? No total, hoje, a gente ultrapassa de 150 cães e mais de 200 gatos, né? O número não é exato porque isso é um fluxo que é diário, né? Tem adoção, tem óbitos, tem chegadas, então isso muda todos os dias praticamente, né? A gente não consegue dizer hoje eu tenho X. É muito rápido, o fluxo é muito rápido. Ainda tem aqueles animais comunitários, né? Os felinos. Na verdade, a UFMT ela foi a porta de entrada dos animais comunitários. Então, a partir do momento que a gente alimentou o animal, aí a gente ia nesse lugar alimentar, verificava que tinha um abandono, ou um animal prenho, ou um filhote, um animal doente. Então, a gente tinha que recolher aquele animal. Não dava só para passar desapercebido e ignorar, né? Então, foi assim que se surgiu o Lunar como uma sede, como uma ONG, né? E foi bem na pandemia. Então, no momento que tudo estava se fechando, a gente teve que inovar e abrir um espaço que a gente não tinha para poder acolher esses animais que a gente não tinha mais. Já estava todos os voluntários já estavam saturados de ter animais em casa, né? A gente já tinha cedido o número de animais em casa. Então, aí a coisa começou a ficar séria, a gente começa a falar, né? Foi em 2020 que a brincadeira virou... Foi na contramão das outras ONGs. Exato, começou a ficar séria. Então, a gente começou a acolher todos esses animais, organizar o espaço, né? Então... E aí a coisa chegou num ponto que a gente não consegue retroagir. Hoje a gente não abandonou os animais de colônia, pelo contrário, né? A gente cuida de várias dezenas de colônias em Cuiabá e Várzea Grande, né? A gente ajuda os protetores que também tratam esses animais comunitários, porque a gente entende que se esse trabalho não for feito, a gente não vai conseguir reduzir, mudar e melhorar. Então, não é só alimentar. É alimentar, capturar, castrar, tentar adoção, né? Porque aí a gente encerra o ciclo daquele animal, né? Para ele ter um lar e ter uma condição melhor de vida. 9h30, tá na hora, Pedro Panoc? Você deu uma respirada, eu aproveitei para ver se o repórter tá chamando, mas já você vai trazer curiosidades. Passou rápido agora. Passou rápido, a gente faz aquela pausa. Sim. Então agora. A gente precisa fazer uma pausa obrigatória, Suzy, em função da rede. Carla já tá acostumada, mas a gente volta, tem mensagem também, pergunta de ouvinte chegando. É bem rápido, a gente responde a esses questionamentos. De volta aqui na CBN Cuiabá, toda quinta-feira, o nosso quadro, que você já se acostumou a acompanhar por aqui, falando um pouco mais sobre defesa animal, direitos e bem-estar, e hoje com o tema que a Carla compartilha conosco, o papel do terceiro setor na causa animal, recebendo aqui a presidente da Associação Lunar, Suzilene Rodrigues, ou Suzy, para os íntimos. Eu já tô íntima. Pedro Panoc, eu sei que a Carla tem mais alguns questionamentos aí, mas você tinha dado uma respirada ali antes da gente sair pro repórter CBN. Tem dúvida também chegando aí no nosso WhatsApp? Fica à vontade para trazer também aí alguns pontos para o nosso ouvinte. Suzy, a Carla também sempre fala aqui com a gente dessa coisa do voluntariado, né? E a gente sabe que, nesse caso específico ali, tudo se dá a partir dessa situação de ser voluntariado. E aí você, para além do receber, e tem outros processos que precisam também, eu digo do ponto de vista de médico veterinário e outros processos. Como é que funciona isso? Como é que eu posso me tornar um voluntário, por exemplo? A
A associação hoje ela tem, a gente aceita, vamos dizer assim, voluntários para recolhimento de frascos de desodorante, né, que é o carro-chefe, né, que a associação ela tem essa pegada, preocupação com a sustentabilidade, de recolher os reciclados. Então, tem voluntários, ele não pode estar cuidando diretamente dos animais, ou às vezes ele não tem determinadas habilidades, então ele se voluntaria a buscar um frasco num ponto de coleta que é próximo do local dele, do trabalho, da casa. Também voluntários, por exemplo, que dá banho só em animais, a gente tem voluntários específicos para banho em animais, né? Tem voluntários que ajudam na limpeza, tanto dos gatis quanto dos canis. E aí, às vezes, tem voluntário que dão caronas solidárias, que a gente fala, né? Ajuda a buscar um animal que está atropelado, ou que está abandonado, ou ajuda a fazer um resgate indo, deslocando, né? Então, assim, a gente aceita voluntários de toda forma, né? A pessoa que tem que nos informar qual é a maneira que ela pode ajudar para a gente encaixar ela nas atividades que a gente tem na associação. Trabalho sempre tem, e voluntariado sempre é bem-vindo. E quando precisa de um tratamento veterinário, como é que funciona isso? Todos os animais que são resgatados, que são recebidos na associação, eles passam por uma clínica veterinária antes, né? Então, após a alta da clínica, após a primeira consulta, avaliação, ele vai para a associação. Lá na associação, nós temos espaços que a gente chama de quarentena e triagem. Esses espaços, esse animal vai permanecer por lá por uns 15 dias, até o animal que não tem nada, ele vai permanecer por 15 dias até estar apto para vacinar e assim subir para um gatil, né? Ou ir para o canil. E os animais que estão em tratamento, eles vão ficar nessa internação, né? Que a gente tem espaços separados de doenças não infecciosas e doenças infecciosas e pós-cirúrgicos. Então, os animais, após o tratamento de medicamento, que eles estando já 100%, eles vão para os gatis. Aí eles ficam disponíveis para adoção, né? Para os que, de fato, estão prontos para isso. Tem uma pergunta também ali, não sei se você já vai entrar nesse assunto, Carla, da Silvia Narsai, acho que é isso, sobrenome, perdão, Silvia, se eu me equivoquei. O Poder Público disponibiliza verba legal para ajudar as organizações não governamentais? Se sim, a Lunar recebe essas verbas ou se não existe esse tipo de repasse, o que é que falta para criar leis de repasse para a causa animal? É a Silvia que traz esse questionamento, Carla e Suzy. Então, Silvia, hoje a Associação Lunar, ela existe a possibilidade de buscar recursos através do Ministério Público, que tem um banco de projetos que chama BAPRE, né? E aí são projetos pontuais, assim como qualquer outra organização pode solicitar, que esteja regulamentada, né? Você escolhe uma ação que você vai fazer, por exemplo, ração por 2 meses, tantas castrações de felino, tantas castrações de canino. E a gente protocola esse pedido no banco de projetos. Esse pedido pode ser homologado ou não, depende do Ministério Público. Ele sendo homologado, ele vai para uma fila aguardando a aprovação. Após essa aprovação, alguma empresa, alguma pessoa que esteja fazendo um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né, que é da área do meio ambiente, pode ser direcionado para ele assumir o compromisso com esse projeto que a gente protocolou. Então, é algo que pode acontecer ou não, né? Então, a gente protocola e aí, graças a Deus, já tivemos sucesso em algumas, tanto de ração quanto de castração, específico, né? Mas vale ressaltar que isso não são ações e não são ajudas que são pontuais, mensais, né? São coisas específicas que entram e a gente cumpre aquela função do projeto que foi pedido, né? Se era para 100 castrações, a gente castra os animais, presta conta, né? Eles fazem o pagamento e aí não é uma ajuda que tem garantida mensalmente, né? Então, dessa maneira que a gente consegue ajuda. Também já protocolamos projetos junto ao Juizado Volante Ambiental, né? De castração também conseguimos, né? Foi cumprido e executado o projeto na totalidade na época. Então, a gente sempre busca dessas formas. Só que a demanda é muito grande, né? Para a área de meio ambiente, para o Ministério Público, para o Juvan. Então, nem sempre todo projeto que a gente protocola, ele é aprovado e é encaminhado verba. Então, a ONG, ela não pode ficar dependendo exclusivamente disso para sobreviver, né? Até porque a gente tem uma despesa mensal que ultrapassa 50 mil mensais. Então, folha de pagamento, alimentação, medicamentos, médico veterinário, clínicas. Então, a gente não tem renda fixa, né? O que hoje a gente pode dizer que é renda fixa é a venda de frascos de desodorante aerosóis, que é o nosso carro-chefe, né? E aí, com essa venda, ela reverte em torno de R$2.000 somente para a ONG. Então, a gente toda a restante da ajuda não fecha. Né, então, todo o restante da ajuda são doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas que gostam da causa, que conhecem o nosso trabalho, que estão propostas a nos ajudar.
Então, todo dia, cada dia é um dia, né? Então, a gente vive Desafio. o hoje. Então, Cada a dia gente com não sua sabe. agonia, né, Sim, Thaís é Assunção? um leão Já por dia. dizia um famoso aí que a gente se lembra. Carla, fica à vontade aí. Outros pontos que a gente precisa abordar nessa manhã. Não, perfeito. E a prefeitura, que acho que é a dúvida maior de todo mundo aqui, porque como a associação ajuda muito Cuiabá, a gente acompanha nas redes sociais, é incansável resgates, tudo isso. A prefeitura, ela tem alguma ação, uma doação de ração, doação de dinheiro, um suporte de veterinário? Como que funciona isso com a associação? A Prefeitura de Cuiabá, ela, por força de um TAC que ela teve que fazer, né, que ela foi cobrada pelo Ministério Público, que ela deveria ter uma ação na área do meio ambiente para a causa animal, porque os animais domésticos eles são de responsabilidade, né, do município, né? Então, obrigatoriamente, não deveria ser uma coisa que deveria ser imposta, né? Deveria ser algo que seria um ciclo natural, né, da Prefeitura ela criar de formas espontâneas, para poder atender essa demanda, né? Que ela existe, não dá para ignorar, né? E todos sabem, andando pelas ruas a gente vê. Então, e aí foi criado o Diretoria de Bem-Estar Animal. Infelizmente, a diretoria ela ainda está, apesar dela já ter acho que ela está desde a primeira gestão, né? uns Tem 6 anos já. aproximadamente, ela ainda toda vez que se troca a diretoria, a secretaria, a coisa não anda, né? Eles não existe um protocolo de ações, né? Eles não têm ações definidas. Então, isso atrapalha muito, porque hoje nem a sociedade, nem a comunidade, ela sabe a quem recorrer e quem tem direito ao quê, né? Então, hoje, a ONG, a diretoria de bem-estar animal, ela cadastrou as ONGs e protetores, né? Então, ela ajuda conforme se ela tem um contrato com clínica, ela fornece algum atendimento. Ração, não temos conhecimento se fornecem nem medicamentos, né? Talvez para os animais que eles tenham abrigados. Então, é muito limitada a ação deles, né? Até porque a verba também é bem reduzida que é destinada. Então, a coisa não acontece e nem a própria população sabe quem pode ser atendido, quem eles assistem de forma. Então, isso é um problema muito sério, porque é mais fácil eles serem atendidos por uma ONG, por um protetor, do que pelo poder público, né? Então, isso aumenta a nossa demanda, né? E a gente já tentou várias conversas com o órgão público, no sentido de vamos alinhar, né? Vamos ver, porque a população nos procura, porque às vezes não tem o retorno do órgão público. E o órgão público também funciona em horário comercial, né? Sim. Então as coisas geralmente acontecem depois do expediente final de semana, né? Devia Atropelamentos. haver uma tudo. participação ainda maior, uma vez que você diz, é de responsabilidade, né, público, da prefeitura especificamente nesse sentido, Isso. né, esse cuidado, poderia fazer essa parceria ainda mais, eu digo, permanente, né? Em termos de ajuda. O que você acha Exatamente. Na também? verdade, se ela fizer o papel de atender a sociedade, a demanda da ONG já naturalmente ela reduz, né? Porque a comunidade muito nos procura para os próprios animais que são delas, mas que elas não têm condições de manter, né? Porque infelizmente a gente não tem um hospital que tenha um valor acessível, um hospital público ou uma clínica veterinária que faça esse papel, não que seja gratuito totalmente, mas pelo menos um papel de ter um custo menor para acessível à comunidade, né? Vamos dizer assim, o animal não tem SUS, né? Não tem SUS para o animal. Então, o tutor, a maioria das pessoas, das famílias, a gente sabe que não tem plano de saúde, mas ela tem aonde recorrer, né? Ela tem um CRAS, ela tem uma assistência social que pode dar um amparo, ela tem o SUS. Agora, o animal não tem. Então, infelizmente, às vezes vão deixar o animal ali perecer, porque as coisas não é barato, né? O atendimento clínico veterinário particular, e o poder público não funciona de forma que possa estar amparando todos, né? Hoje consegue atender uma parcela mínima mesmo da sociedade, né? E outra questão é que hoje não é muito definido de quem é o papel do que no município. Por exemplo, vocês encontram um cavalo vagando ali pela rua, né? Para quem que a gente aciona? Para quem que chama? Né? Animal silvestre atropelado, capivaras aqui na frente do parque de Anaí. Então são problemas que nem a própria sociedade sabe a quem recorrer, né? Então muitas das vezes as próprias associações e protetores recolhem esses animais mesmo não tendo condições para fazer isso, né? E nem espaço adequado, porque tem um vago aí nesse meio que não está definido. Na verdade, está definido o papel, só que não existe a execução e o cumprimento, né? Então, isso são coisas que talvez definindo os papéis e cada um fazendo a sua parte, a gente conseguiria trabalhar e ajudar, né? Porque nossa intenção é ajudar o trabalho do poder público. A gente não consegue assumir isso sozinho, Claro. né? Porque é uma demanda muito grande. Falta informação, falta conscientização, né? A informação do poder público
quem recorrer, como procurar, tudo isso. E também a questão educacional, porque não adianta a gente se falar hoje que somente de órgãos para fiscalizar e cobrar, se a gente não mudar, né, a questão cultural, a questão educacional, né? E hoje a Associação Lunar, ela faz esse papel também. A gente faz um papel bem moroso, é bem pequeno ainda em frente ao todo, porque é uma demanda muito grande, né? E a diretoria, ela trabalha voluntariamente, né? Além de ter outras funções, assim como a Carla está aqui como exemplo, né? Então, a gente não consegue atender todas. A gente vai em escola fazer palestra, a gente fala qual é o papel do tutor, a gente fala sobre a relação do animal com a família, que o animal tem sentimento, que o animal sente dor, sente fome, sente frio. Então, que não dá para você só tratar como culturalmente, né, tratava antigamente. Animal amarrado no fundo do quintal, numa corrente, debaixo da árvore, coloca o resto da comida que sobrou do almoço. Sol quente, chuva. Isso, então isso aí, a coisa, infelizmente, não é assim, né? Hoje já se tem estudos, já se está comprovado, né? O animal, ele é um ser sensitivo, então ele tem, ele sente absolutamente tudo, todas essas emoções, dores, então a gente tem que levar em consideração isso. Então isso é só questão educacional pra gente mudar isso, né? Porque é cultural. E nada melhor que começar com as crianças, né? Porque as crianças com certeza conseguem fazer com que os pais, né? Que vai fazer você adotar um cachorrinho. Estão todas com eles essa conseguem missão, influenciar os pais. É por amiga. isso que Camila pensa tanto. Eles conseguem influenciar os pais. Então a gente verdade. sabe que é esse o caminho. É esse o caminho, né? Então a gente acredita muito, né? Que a gente vai estar numa condição melhor da gente conseguir ter esse alcance, porque tudo isso aqui, esse trabalho que a gente faz é para a sociedade, é para a comunidade, é para o mundo melhor, né? Porque resgatando o animal, você não está salvando o animal, né? Você está ensinando o ser humano a ser empático, a ter amor ao próximo, a ter respeito, né? Então são várias coisas envolvidas. Tem Opa, perdão, Panó, pode falar. Nesse sentido também, Suzy, é possível ter um número, por exemplo, em termos de abandono? Um tutor, por exemplo, tem um cachorro, um gato, ele percebe que o animal fica doente e ele simplesmente vai lá. Eu quero acreditar que não existe isso, mas eu sei que existe, né? Alguém que tem a capacidade de ver um cachorro ali com um problema, em vez de sanar o problema, procurar uma ajuda, ele simplesmente vai ali, abre a porta do seu carro e deixa o gato no meio da rua, o cachorro no meio da rua. Tem números nesse sentido? Como é que a ONG acompanha essa situação de abandono? Então, isso é uma coisa, é uma dura realidade, né? Que hoje se a gente caminhar ali pro lado dos bairros mais periféricos, dos lados que são de lixões, claramente você vê o animal que foi abandonado por ele tá doente, né? Então aí, e tudo isso, a gente volta lá a gente não pode dizer por números, porque é praticamente impossível, né? Você numerar isso, porque a gente não consegue atender todas as demandas, e também a gente não consegue comprovar que a pessoa largou, que aquele animal era dela, ou que ele só tirou da rua e colocou ele ali, né? Então fica algo muito subjetivo, né? A gente não pode estar afirmando. Mas o que acontece? Se o tutor, se a pessoa, ela não tem um apoio, ela não sabe a quem recorrer, ele abandona, infelizmente. Fala, poxa, eu sei que custa uma fortuna eu levar numa clínica veterinária. O animal não é meu, eu achei ele aqui atropelado. Eu vou deixar ali alguém, sempre jogando pro outro, alguém vai passar e vai ajudar, né? Então, infelizmente, por não ter essas alternativas para a sociedade, que acontece. Às vezes a pessoa até, vamos dizer assim, tem uma boa intenção, tem um bom coração, mas ela não tem condição nenhuma, né? Então, em 2020, alguém fez uma estimativa que em Cuiabá existiriam mais de 14 mil animais em situação de rua. Porque a gente costuma falar que o animal ele não é da rua, ele está naquela situação. Em algum momento alguém abandonou ele para estar ali. Mas já se passaram 4 anos, então a gente não teve políticas públicas efetivas. Provavelmente esse número, ao invés de diminuir, ele deve ter aumentado e muito, mas não existe ninguém faz um censo, digamos assim, né? Um censo animal, para saber quantos animais existem em Cuiabá, quantos animais estão em situação de rua precisando de ajuda. E quando a gente fala abandono, não é esse abandono clássico de, você pegou o animal, pegou e largou em um lugar, não. Né? Às vezes a pessoa, ela tem o animal dela, ela não castra, o animal tem acesso à rua, aí o animal vai cruzar com outro animal que é comunitário, esse animal vai procriar na rua, o que está se virando, né, uma bola de neve, né? Então, tudo isso
parte da conscientização. Partiu do quê? De um animal que tinha um tutor, que o tutor não agiu corretamente com ele, não fez o papel dele como tutor e acaba gerando todo esse problema para a sociedade, né? Então isso também abandona as pessoas que se mudam ou que têm algum problema familiar, ou eles mudam de casa porque não tem condições de pagar a casa, volta para casa de um familiar e eles acabam abandonando os animais nos lugares que eles moravam. Isso aí tem muito. Na pandemia, nosso primeiro resgate que nos obrigou a ter um espaço nosso foi exatamente por isso. Era uma senhora idosa e ela tinha 17 cachorros em casa. Né? E aí a família dela, devido à pandemia, retirou ela de casa e os animais ficaram sozinhos nessa casa. Então os animais ficaram sem alimento, eles adoeceram, morreram, os animais iam comendo o outro animal que morreu. Então quando a gente chegou nesse lugar, parecia uma cena de filme de terror. Era lastimável. Era uma casa que não tinha como alguém estar morando lá, né? Como ter nenhum ser vivo morando lá, né? E aí esse resgate que fez os animais muito ariscos, porque ficaram trancados nessa casa, assim como teve outros também, resgate de 35 que os animais ficaram abandonados e se procriaram sem contato com humanos nessa casa. E esses animais até hoje, tem alguns com a gente, e eles são eles com medo do ser humano, né? Porque eles nasceram, se procriaram sem ter a presença de pessoas. Então, isso parte muito da questão do ser humano. O ser humano tem que ter consciência, o ser humano tem que entender que né, eu tirei meu parente e resolvi o problema. Tá, mas e o animal que você deixou ali, que era daquele parente? Você está ajudando, é um idoso, mas né? Então, é um conjunto, né? E hoje, a causa animal, os animais, eles fazem parte da saúde única, né? Então não dá para você tratar hoje como se o animal não fizesse parte desse todo, desse conjunto que é a sociedade, que é a questão da saúde, de zoonoses. Então é tudo interligado, né? Não dá pra gente falar, vou tirar o ser humano, cuidar dele e deixa ali, ele se vira. Não, o animal não vira, né? O animal doméstico, ele não se vira, infelizmente, né? Ele é dependente de um tutor, de uma pessoa, né? Para cuidados, para alimentação, para tudo. Suzy, 10 horas em ponto. Tem uma última dúvida de um ouvinte aqui, mas acho que a gente precisa fazer mais uma pausa, né, Panó? Que a rede está nos chamando. Vamos ver se dá tempo. Tem 2 minutinhos aqui. A Fundação Lunar está disponível e tem todas as documentações para recebimento de emendas parlamentares, por exemplo? É o questionamento do Adriano e compartilhou aqui uma foto da cachorrinha. Diz que a Cacau adora esse quadro. Resposta depois. Resposta depois do intervalo, então. Já voltamos. Aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, 21 de março de 2024. A gente está aqui com o nosso quadro Defesa Animal, sob comando da Carla Farrima, e hoje também recebendo aqui importantes detalhes, né, da atuação também do Projeto Lunar, Projeto Lunar, desculpa, a Suzy nos faz companhia aqui nessa manhã, ela que é presidente do projeto, está conversando conosco, trazendo um detalhe, né, e até aproveitando para desmistificar alguns assuntos, né, que as pessoas têm a impressão ali também de que as ONGs, elas precisam atender tudo, e resolver todos os problemas que acontecem na cidade, mas não é bem por aí. A Suzy já trouxe até um detalhe aqui dos números, né? A conta que não fecha, precisa dessas ações, da doação, do empenho de pessoas que estão por lá atuando, mas que são voluntários, né? Tem as suas outras atividades, enfim, é um trabalho primoroso e que precisa de atenção, cada um fazendo um pouquinho. E aí eu deixei ali, Suzy, passar batido, o repórter não deixou a gente responder a tempo, mas o Adriano estava questionando aqui, se me permite repetir aqui a pergunta, se a Fundação Lunar está disponível e tem todas as documentações para recebimento de emendas parlamentares, por exemplo, se já são uma entidade... já são uma entidade já definida de utilidade pública? Tem essa denominação também? É o questionamento do Adriano. Então, Adriano, hoje nós já temos a declaração de utilidade pública do município, né? E após a declaração que saiu em dezembro do ano passado, salvo engano, parece que tem que ter 2 anos para ter a declaração de utilidade pública estadual, né? Então, uma depende da outra. Então, hoje, a associação já está com as documentações em dia, tem essa declaração municipal, porém, a estadual ainda não temos pelo prazo que ainda não se tem mínimo, né? Perfeito. Carla, fica à vontade, já caminhando aqui para nossa reta final, se a gente deixou passar batido aí algum ponto. Perfeito. Suzy, essa questão que ele acabou perguntando da emenda, como que você sabe dizer se a gente já recebeu, como que funciona? Então, nós protocolamos um pedido, né? Um deputado fez uma
um direcionamento de uma emenda, né, no final do ano passado, em outubro do ano passado, para atendimentos veterinários, né? O projeto ele é bem demorado, bem difícil de fazer, tem muitos ajustes, então nós ainda não conseguimos finalizar esse projeto. Inclusive, nessa semana, a comissão lá da secretaria foi visitar e conhecer de fato, para saber se o trabalho que a gente faz ele é real, né? E eles foram lá conhecer o nosso projeto e ficaram até bem preocupados e falaram que o valor que está destinado não dá para fazer nem um terço do que a gente está propondo, né? Então, a coisa é bem séria mesmo e estamos torcendo para que isso dê certo, que essa emenda dê certo, que ela vai permitir que a gente consiga fazer o que a gente está fazendo, né? A gente resgata, sim, só que para a gente resgatar, a gente precisa dar conta de pagar as despesas provenientes desse resgate. Nós já estamos devendo todos os nossos fornecedores e prestadores de serviços, né? Médicos veterinários, laboratórios. Então, não tem como a gente avançar mais. E a população nos cobra, todo dia. E a gente acaba lendo mensagens como essas, né? Que as pessoas falam, vocês não ajudam ninguém. Quando eu procuro, não tem. É porque a questão da gente aceitar ou não, a gente leva em consideração tudo. Se eu tenho espaço, se eu tenho como levar ele para a clínica para dar atendimento, se eu tenho espaço para colocar ele depois, né? Então, não é só. Então, é por dia. Isso é uma coisa que é diária. Hoje eu tenho condições, daqui 2 meses, talvez não. Agora a gente não tem condições, né? Então, a gente tenta priorizar o que é o mais grave. É importante esclarecer também para a sociedade, Suzy, quando faz um resgate, assim, quanto que é um custo inicial de um resgate de um animal? Resgatou um cachorro atropelado ou um gato ali em situação de rua? Quanto que é o mínimo que vocês gastam, assim? Porque as pessoas costumam falar, é só vem aqui, pega os 5 gatos que estão aqui na minha casa. Como que funciona? É complicado, porque um animal atropelado, a situação muda totalmente, porque ele tem que ir direto para uma clínica veterinária, e exames, cirurgias, internações, o cuidado para ele depois, né? Se é um animal que ficou paraplégico, como a gente tem vários na ONG, então isso requer o quê? Funcionários para cuidar deles, porque os animais paraplégicos, ele precisa de ajuda para se locomover, para esvaziar a bexiga, para alimentar. Então, não é o só, né? Então, assim, não tem nem como eu mensurar, porque cada caso é um caso diferente. Por exemplo, achei uma ninhada de gatos, você não pode recolher para a ONG, para colocar para adoção? Falo, a pessoa já recolheu o gato. Ela pode muito bem cuidar desses animais e a gente ajuda na divulgação, a gente ajuda quando tiver uma feira próxima. Por quê? O animal, a partir do momento que ele entra na ONG, ele precisa ter um espaço para ele ser acolhido por pelo menos 15 dias, né? Que é o período que a gente fala de quarentena, que ele vai fazer um protocolo de entrada, né? Se é um animal que não tem nada, que não precisa ir para a clínica, ele tem que ficar 15 dias de observação. Ser vermifugado, verificar se não tem parasitas, outros tipos de parasitas, e aí observar. Nesse período, o animal pode ou não apresentar alguma doença. Aí muda toda a situação, né? Aí ele pode virar um caso clínico de ir para a clínica. Então, assim, não dá para a gente dizer que hoje, eu só preciso de um espaço aqui na gaiola para colher, não é. Porque aquilo que você falou lá no início, né, obra, Suzy? Não é um depósito de animais, né? Tem toda essa roda gigante. Só para recolher ali. e deixar ali a míngua, então é muito fácil, né? A gente tem espaço. Agora não. Para você dar o cuidado e o bem-estar necessário, aí não. A gente tem que fazer as coisas de forma organizada, né? Tem uma última pergunta aqui, prometo, Carla. Desculpa estender um pouquinho o horário de vocês. A Elisângela Amorim passou também pelo YouTube. São muitas situações tristes. Mesmo com esse trabalho que a ONG faz, fica claro que nos falta, para além de políticas públicas animais contundentes, uma política de letramento PET também, que é um pouquinho daquilo que você já falou, né, Suzy? A educação que vem lá dos pequenininhos, né? O comentário que a Elisângela traz aqui pra gente. Isso pode ser inserido pelo município. Como o município, em tese, ele que tem a obrigatoriedade dos animais domésticos, então ele pode inserir na carga horária, não necessariamente, né, no currículo escolar, ou um projeto de extensão nas escolas, essa questão do bem-estar animal, né, dos cuidados mínimos, né, que isso já ia mudar, com certeza, a situação dos animais em situação de rua e dos próprios animais, dos tutores, né, já vai mudar a consciência deles quanto aos cuidados que os animais têm que ter. Muito bem, é isso, Carla? É isso, acho que chegamos à reta final, fica à vontade. Como que a pessoa ouviu a gente aqui, acompanhou o nosso bate-papo, ela quer ajudar, ela quer ser voluntária, qual que é o canal, qual que é o meio de contato, onde que ela consegue chamar para conhecer também o trabalho da ONG e mostrar que não são só essas histórias tristes, que sempre tem um final feliz quando esses animais encontram uma adoção.
Sim, pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, @Projeto Lunar. Lá tem um link do WhatsApp, do telefone funcional, né, que também é respondido por um voluntário, então tem que ter paciência, porque às vezes as pessoas querem ligar, querem ser atendida na hora, então, assim, nós não somos um 190, a gente não consegue dar o retorno em tempo real ali, né, mas a gente vai retornar com alguma forma de ajudar. E lá a pessoa pode colocar se ela quer ser voluntária, se ela quer fazer doação, se ela quer ir conhecer o projeto, a gente convida ela primeiro para ela ser voluntária, porque a gente costuma falar que hoje mesmo tem uma pessoa que questionou, né? Eu falei, vamos lá conhecer o projeto, vamos marcar um horário. Por que eu não posso ir lá qualquer horário? Porque se seu trabalho fosse sério, eu poderia ir lá e conhecer. Eu falei, porque as pessoas estão trabalhando, os animais estão no ambiente deles e eles estão recebendo cuidados. Então, não é para você atrapalhar o fluxo que já está acontecendo ali, né? Então, as pessoas não entendem isso. Acham que a gente está escondendo ou omitindo alguma coisa, né? Mas, assim, como qualquer empresa, a gente não pode chegar e entrando e atrapalhar o funcionamento de uma empresa no órgão público, né? Não é zoológico para uma visitação, né? E também não é um parque que está aberto 24 horas. Então, a gente tem tudo de forma ordenada e organizada. E no domingo, nos finais de semana, a gente costuma receber as pessoas que vão lá para ajudar. Ela vai para ajudar, aproveita e já conhece, né? Então, dessa forma, ela cria um vínculo, ela vê que a coisa realmente acontece, que a coisa, tudo isso que a gente fala é de fato real, e às vezes é até mais, que a gente não fala tudo, né? E aí isso faz a pessoa mudar, porque às vezes só pelas redes sociais a pessoa não... Será que essa ONG existe mesmo? Será que, né? E aí a gente convida quem quer conhecer o nosso trabalho. Final de semana a gente está aberto para receber esse voluntariado, nos ajudar. Para trabalhar. Isso, para trabalhar, tá? Obrigada, meninas. Foi um prazer recebê-las aqui, levar um pouquinho mais, né, Panóquio, de informações aí a respeito do trabalho do Projeto Lunar para todos os ouvintes. Fiquem à vontade aí para se despedir da nossa audiência. Perfeito, eu agradeço mais uma vez aí a nossa semana e já vou adiantar ao nosso convidado da próxima semana. A gente falou muito de animais domésticos de pequeno porte aqui no programa, mas na próxima semana a gente vai receber o Éder Toledo, que é o coordenador de fauna da SEMA. A gente vai tratar aqui sobre os animais silvestres também, que aqui em Cuiabá a gente tem muitos parques, tem as capivaras, tem macaquinho que aparece, tem os animais silvestres que aparecem aí de vez em quando, os gambás que aparecem na casa das pessoas. E para onde que as pessoas fazem, para onde que elas ligam, como que funciona o trabalho também do estado de Mato Grosso em relação a isso. Acho que vai ser um tema bem bacana para a gente discutir. E já vão aí pensando nas perguntas que vocês querem fazer para o Éder. Muito bem. Obrigada, Suzy, Obrigada também. Foi um prazer recebê-la. Tchau, tchau. 10h14, a gente vai fazer uma pausa. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Momento do Esporte.